estudantes! Eu sou o professor Raul Queiroz de Língua Portuguesa. E olha só, vocês serão agora meus pupilos, combinado? Sempre que eu disser essa palavra pupilos, é com vocês que eu estou conversando. Esse momento é uma ação da Secretaria de Educação de Manaus em parceria com a Super Ensino e o Centro de Mídias Educacionais. Fala, pupilos! Hoje o nosso treino vai ser aqui, na Vila Olímpica de Manaus. O dia está muito quente, mas a nossa equipe é imbatível. Olha, a aula vai ser suada, mas cheia de novos conhecimentos. Para vencermos os obstáculos dos simulados, é necessário termos olhos de águia, hein? Então vamos direto para a Arena de Esportes, onde eu vou ensiná-los a entender melhor como funciona e o que são os infográficos, os gráficos e as tabelas. Estão prontos? Então apita! Porque o cronômetro já está rodando! Primeira questão. Leia o texto e responda à questão. Classificação final da corrida escolar. Nome do corredor, tempo de prova. Lucas, 2 minutos e 15 segundos. Ana, 2 minutos e 18 segundos. Pedro, 2 minutos e 25 segundos. Sofia, 3 minutos e 10 segundos. Miguel, 3 minutos e 30 segundos. E aí, de acordo com as informações da tabela, qual corredor terminou a corrida em terceiro lugar? Letra A, Miguel. Letra B, Pedro. Letra C, Ana. Ou letra D, Sofia? Eita, pupilos! A nossa corrida foi tão rápida que eu quase perdi o nosso pódio. Mas não tem problema, vamos consultar a minha prancheta. Ou melhor, a minha tabela para descobrirmos quem foi o nosso terceiro lugar, o nosso medalhista de bronze. Mas olha só, uma dica para não errar, hein? Em uma corrida, vence quem faz o menor tempo. Agora vamos para os estúdios analisarmos os minutos e os segundos. Ufa, pupilos! Ainda bem que chegamos aos estúdios, hein? É bem longe. Bom, se você achou que foi o Miguel, atenção! Observe a tabela. Nela, quanto mais acima o corredor estiver, menor o tempo que ele usou para percorrer a prova. E quanto mais abaixo, maior o tempo. Assim, mais perto ele fica do último lugar na classificação. Por isso, ao olharmos o tempo, constatamos que Miguel fez a prova em 3 minutos e 30 segundos. Ou seja, comparando com os outros, ele foi o mais lento de todos, ficando na 5ª posição. Como a pergunta pede o corredor que terminou em terceiro lugar, Miguel não é a resposta correta. Já na alternativa C, é dito que quem terminou a corrida em terceiro foi a Ana. Mas, olhando com mais cuidado a tabela, vemos que ela foi muito rápida, marcando 2 minutos e 18 segundos. Olhando os números, esse é o segundo menor tempo da tabela. Por isso, ela aparece na 2ª colocação, ou seja, terminou a corrida logo após o campeão. Partindo para a alternativa D, conseguimos perceber que a Sofia marcou 3 minutos e 10 segundos. Se compararmos com o Pedro, o tempo dela é maior, ou seja, ela demorou um pouco mais para chegar. Por isso, ela ficou na 4ª colocação na tabela, abaixo do nosso terceiro colocado. Agora observem o Pedro. O tempo dele foi de 2 minutos e 25 segundos. Esse valor é maior que o da Ana, segundo lugar, mas é menor que o da Sofia, quarto lugar. Seguindo a ordem numérica do primeiro ao 5º lugar, o Pedro ocupa exatamente a 3ª linha, ou seja, Pedro é o nosso medalhista de bronze. Questão 2. Leia o texto e responda à questão. Esportes favoritos das crianças na arena. Esportes, quantidade de votos. Corrida, 16. Futebol, 14. Vôlei, 10. Jiu-jitsu, 9. Dança, 6. Agora,
qual a função das palavras esportes e quantidade de votos na tabela? Letra A, indicar o nome dos esportes. Letra B, separar as informações das linhas. Letra C, mostrar os melhores esportes. Ou letra D, organizar as informações das colunas? Fala, pupilos! Olha só, depois dessa nossa super corrida, eu decidi perguntar para as crianças na arena qual o seu esporte favorito. E como eu sou um professor muito organizado, decidi anotar tudo na minha tabela para podermos organizar a nossa próxima competição. Mas para ler a tabela como um campeão, você precisa saber as regras do jogo. As colunas ficam na vertical, em pé, como essa coluna que está sustentando o teto. E as linhas ficam na horizontal, deitadas, como a nossa arquibancada, uma em cima da outra. Dito isso, vamos descobrir por que as palavras esporte e quantidade de votos estão no topo da nossa tabela? Pupilos, se vocês marcaram a letra A, cuidado, hein? Vocês caíram em uma casca de banana. Embora a palavra esportes ajude a identificar o que virá abaixo, nas linhas, a alternativa A está incompleta, pois ela ignora a segunda parte, que é quantidade de votos. Aqui ela não nomeia esporte nenhum, ela fala de números, e a pergunta não é apenas sobre os esportes, hein? A alternativa B diz que esses nomes servem para separar as informações das linhas. No entanto, pupilos, as linhas são as divisões horizontais, onde ficam o futebol e o número 14, por exemplo. O que separa as informações das linhas são as bordas da tabela ou o espaço entre um esporte e outro. As palavras no topo organizam o sentido vertical, ou seja, em pé, não a divisão horizontal, que é deitada. Partindo para a alternativa C, essa é uma pegadinha de velocidade. A tabela até mostra qual esporte teve mais voto. O melhor, na opinião das crianças, a corrida. Mas a função das palavras esportes e quantidade de votos não servem para dar nota ou escolher o melhor. A função delas é técnica, independentemente de qual esporte seja o vencedor. Chegamos então à nossa alternativa correta, hein, pupilos? A alternativa D. Em uma tabela, as colunas são as divisões verticais. Sem as palavras esportes e quantidade de votos, o leitor veria apenas uma lista de palavras de um lado e números do outro, sem saber o que eles significam. Elas funcionam como etiquetas que identificam e separam o tipo de dado que cada coluna carrega. Dessa forma, lembrem, uma tabela para esclarecer dados de uma pesquisa deve ser organizada em linhas e colunas para melhor distribuir as informações. Agora vamos para a nossa questão 3. Leia o texto e responda à questão. Esportes favoritos das crianças na arena. Corrida, 29,1%. Futebol, 25,5%. Vôlei, 18,2%. Jiu-jitsu, 16,4%. Dança, 10,9%. E aí, o tamanho das fatias do gráfico indica a preferência das crianças e mostra que: letra A, a corrida recebeu mais votos e a dança menos votos. Letra B, a cor rosa da corrida é a cor favorita das crianças. Letra C, as crianças gostam mais de futebol que de corrida. Letra D, as crianças gostam dos esportes pesquisados igualmente. E aí, pupilos? Olha só, depois de coletar as informações sobre os esportes preferidos das crianças, decidi organizá-las em um desenho muito especial. Ele se chama gráfico de setores, mas todo mundo conhece como gráfico de pizza. Sabe por quê? Porque ele parece uma pizza deliciosa, dividida em fatias. Lembrando, hein, pupilos? Gráfico é uma forma de organizar
e mostrar informações usando desenhos, colunas, linhas ou símbolos, facilitando a leitura e a comparação dos dados que a gente coleta sobre algum assunto. A regra aqui é clara: quanto mais votos o esporte ganha, maior é o tamanho da fatia dele na nossa pizza. Vamos ler juntos as alternativas sobre ele? Na alternativa B, é dito que a cor rosa é a favorita das crianças. Mas será que é essa a função da fatia do gráfico, pupilos? As cores servem apenas como um uniforme para cada esporte. Por exemplo, a cor rosa serve para conseguirmos identificar qual parte do desenho é a corrida. Não significa que as crianças gostam da cor rosa, mas sim do esporte que ela representa ali. E a alternativa C? Se olharmos os números ou o tamanho das fatias, a corrida tem 16 e o futebol tem 14. Como 16 é maior que 14, as crianças gostam mais de corrida. A alternativa diz o contrário, por isso ela está errada. Para a alternativa D estar correta, todas as fatias do gráfico teriam de ser do mesmo tamanho, como se tivéssemos cortado a pizza em pedaços iguaizinhos. Como cada esporte tem um número diferente de votos, as fatias são de tamanhos diferentes. Logo, essa ainda não é a nossa resposta. Vamos agora para a alternativa A. É possível entender que ela é a resposta certa. Por quê? Porque em um gráfico de pizza, o tamanho da fatia representa a quantidade. Como a fatia da corrida é a maior de todas, com 16 votos, e a da dança é a menorzinha, com 6 votos, o gráfico mostra visualmente quem ganhou e quem teve menos votos. Portanto, essa é a nossa resposta correta, hein, pupilos? E a nossa quarta questão diz o seguinte: leia o texto e responda à questão. Corrida. Benefícios. Melhora o condicionamento físico. Ajuda na perda de peso. Reduz o estresse. Dicas. Use tênis adequados. Hidrate-se bem. Faça alongamento. Futebol. Regras. 11 jogadores por time. Proibido usar as mãos, exceto goleiro. 90 minutos de jogo. Curiosidades. Esporte mais popular do mundo. Copa do Mundo a cada 4 anos. Grandes craques como Pelé e Messi. Vôlei. Regras: 6 jogadores por time. Jogo em sets, melhor de 5. Toques: passe, levantamento e cortada. Benefícios: melhora a coordenação, trabalha em equipe, desenvolve a agilidade. Com a dica hidrate-se bem no infográfico, é possível entender que letra A água é um prêmio para quem ganha a corrida. Letra B, só se deve beber água quando a prova acabar. Letra C, o corpo precisa de água para repor o que gastou. Letra D, a corrida é o esporte que mais causa cansaço. Pupilos, depois de entender quais são os esportes favoritos, criei um infográfico para organizar essas informações de uma forma mais visual, combinando ícones e texto para explicar melhor para vocês os 3 primeiros esportes mais votados naquele gráfico que vimos lá atrás. Com o infográfico, podemos usar a linguagem verbal e não verbal para acrescentar detalhes sobre cada esporte. Vamos descobrir juntos as informações secretas que ele nos revela? Vem comigo! Pupilos, depois de analisarmos as cores e os esportes do nosso infográfico, o super treinador trouxe uma dica de ouro: hidrate-se bem! Mas o que isso realmente quer dizer no mundo dos atletas? Vem comigo aprender a ler as pistas que o texto deixa. Pupilos, a alternativa A tenta nos enganar, dizendo que a água é um prêmio para o vencedor. Mas olhem só, no infográfico a hidratação aparece na parte de dicas para todos os corredores. Beber água é uma necessidade do corpo, não uma medalha que só o primeiro lugar ganha, hein? Já a alternativa B diz que só devemos beber água quando a prova acabar. Atenção aqui, time!
se esperarmos o fim da corrida para beber água, nosso motorzinho, que é o nosso corpo, pode ficar sem combustível no meio do caminho. A dica serve para antes, durante e depois, para manter todo mundo bem saudável. Partindo para a alternativa D, ela traz uma opinião. Diz que a corrida é o que mais causa cansaço. Pupilos, cada pessoa sente o cansaço de um jeito. O infográfico não faz uma competição para ver qual esporte cansa mais. Ele apenas ensina como se cuidar em cada um deles. Não podemos inventar informações que não estão lá, hein? Chegamos então à nossa alternativa correta, pupilos. É a alternativa C. Mesmo que o texto não escreva a palavra suor, nós conseguimos inferir, ou seja, perceber a pista no texto, que, ao praticar esportes, o nosso corpo gasta energia e líquidos. Por isso, a dica de se hidratar serve justamente para repor o que foi gasto durante o esforço físico. É o cuidado necessário para o corpo não pifar durante a brincadeira. E anote aí, hein? Quando inferimos algo no texto, estamos diante das informações implícitas, ou seja, não escritas diretamente, mas é possível compreender pelo texto e pelo contexto. E aí, pupilos, gostaram do treino? Pois agora vamos à segunda parte. Hora do aprender! Atentos na lição, com muita ideia boa, firme na direção, minha turma voa. É tempo de descobrir, tempo novo de saber, no Consolida Mais, é hora de aprender. Primeira questão. Leia o texto e responda à questão. Flamengo, 79 pontos. Palmeiras, 76 pontos. Cruzeiro, 70 pontos. Mirassol, 67 pontos. Fluminense, 64 pontos. E aí, pupilos? Qual time na tabela possui a maior quantidade de pontos? Letra A, Mirassol. Letra B, Palmeiras. Letra C, Flamengo. Letra D, Cruzeiro. Fala, pupilo! Olha só, o jogo começou e a primeira regra de um grande analista é foco no comando. A questão quer saber qual time possui a maior quantidade de pontos. Olhem para a nossa tabela, ela possui várias colunas. J de jogos, V de vitórias, E de empates e D de derrotas. Mas para a nossa questão, nós vamos ignorar tudo isso e olhar apenas as colunas lá do começo. Então vem comigo entender as alternativas. Pupilos, na alternativa A temos o Mirassol. Se vocês olharem para a tabela, o Mirassol está na posição 4. Seguindo a linha dele até a coluna dos pontos, vemos o número 67. Como existem outros times acima dele com números maiores, ele não pode ser o que tem maior quantidade de pontos. Na alternativa B, aparece o Palmeiras. Ele está muito bem, ocupando a posição 2 da nossa tabela. O Palmeiras conseguiu 76 pontos. É um número bem alto, mas se olharmos para a primeira linha, veremos que ainda existe um time
que superou essa marca. A alternativa D fala do Cruzeiro. O Cruzeiro está na posição 3 e conquistou 70 pontos. Olhando para a tabela de cima para baixo, percebemos que o 70 é maior que o 67 do Mirassol, mas é menor que os pontos dos dois times que estão nos primeiros lugares. Chegamos então à nossa alternativa correta, pupilos. A alternativa C. Basta olhar para a primeira linha da tabela. O Flamengo está na primeira posição. Na coluna PTS, que é de pontos, ele aparece com 79 pontos. Como a tabela está organizada em ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor, ele é o primeiro da lista e o número 79 é o maior de todos na coluna de pontos. Ele é o grande campeão do nosso campeonato. Segunda questão. Leia o texto e responda a questão. Artilharia do campeonato de futebol. Quarto ano. Lucas, 12 gols. Bia, 9 gols. Thiago, 7 gols. Alice, 10 gols. Davi, 5 gols. A altura das barras do gráfico serve para: letra A. Mostrar a ordem em que os jogadores marcaram os gols. Letra B. Representar a ordem alfabética dos nomes dos jogadores. Letra C. Separar os meninos das meninas no gráfico. Letra D. Indicar a diferença de gols marcados pelos jogadores. Pupilos! O nosso campeonato do quarto ano foi um sucesso. E o nosso trabalho como treinadores é saber qual time balançou mais a rede. Mas antes de olharmos o tamanho das colunas, prestem atenção nas linhas de borda do nosso gráfico, que chamamos de eixos. Vem comigo conferir. Na linha que está em pé, ou seja, na vertical, temos o número de gols indicado logo ao lado, como está escrito. Ela funciona como uma régua que vai do 0 até o 14. Na linha que está deitada na horizontal, temos os nomes dos nossos craques, os jogadores. Além disso, no mundo dos gráficos, a altura das barras serve para mostrar a diferença entre dados. Quanto mais alta a barra, maior a quantidade. Quanto mais baixa a barra, menor a quantidade. Entendido? Então vamos lá descobrir quem foi o nosso grande artilheiro do campeonato. A alternativa A diz que o tamanho das barras mostra a ordem de quem marcou primeiro. Mas pensem bem, se o Thiago marcou o primeiro gol do jogo e a Bia marcou o último, isso não faz a barra deles crescer ou diminuir. Para mostrar a ordem de tempo, usaríamos um relógio ou uma linha do tempo, não o tamanho da barra. Na alternativa B, a ideia é usar o tamanho para a ordem alfabética. Já imaginaram se o nome que começa com o A tivesse que ter a barra menor e o que começa com Z a barra maior? Não daria certo, né? A ordem das palavras serve para organizar os nomes lá embaixo, na legenda, mas não tem nada a ver com a altura da barra colorida. A alternativa C sugere que o tamanho serve para separar meninos de meninas. Pupilos, para separar grupos assim em um gráfico, nós usamos cores diferentes ou colocamos em lados separados. O tamanho da barra é usado para números e não para dizer quem é menino ou menina. Então, pupilos, só nos resta uma alternativa, que é a alternativa D. Em um gráfico de barras, a altura é uma ferramenta visual
para indicar a diferença de quantidades. Ao olharmos para a barra do Lucas, 12 gols, e compararmos com a do Davi, 5 gols, percebemos imediatamente quem é o artilheiro do torneio. O tamanho das barras é a nossa régua para comparar os resultados do campeonato. E agora vamos para a questão 3. Leia o texto e responda a questão. Benefícios do futebol para a sua saúde. Prevenção à saúde. Diminui o estresse e a ansiedade, estimula a circulação sanguínea, melhora a resistência cardiovascular, melhora a flexibilidade e coordenação, auxilia a perda de gordura, aumenta a densidade óssea, auxilia o aumento da força muscular. Ao ler as informações que apontam para todo o corpo do jogador, podemos entender que o futebol é um esporte que, letra A, serve para deixar as pernas mais fortes, letra B, ajuda a cuidar tanto do corpo quanto da mente, letra C, cansa bastante por exercitar todo o corpo, letra D, exige mais do corpo que da mente. Fala, meus pupilões! Como todo bom treinador, eu não cuido apenas das jogadas, mas também da saúde total do meu time. Olhem só esse suporte. Ele é um infográfico. Viram como ele parece uma prancheta de tática de um treinador? Ele usa círculos, setas e o desenho do corpo humano para nos mostrar informações sobre o esporte. Lembrando, pupilos, o infográfico é um tipo de texto que mistura desenhos e frases curtas para nos explicar um assunto de um jeito bem visual e rápido. Vamos analisar as alternativas dessa questão? A alternativa A afirma que o futebol serve para deixar as pernas mais fortes. É verdade que o futebol ajuda as pernas, pupilos, mas olhem para o desenho. Existem setas apontando para a cabeça, para o peito e para os braços também. Se nós marcarmos essa, vamos estar esquecendo de todas as outras partes do corpo que o infográfico mostrou. Portanto, não é somente essa a informação que o infográfico nos ensina. E a alternativa C? Ela diz que o futebol cansa bastante. Bom, a gente sabe que correr atrás da bola dá aquele cansaço, né, pupilo? Mas o infográfico não está falando sobre ficar cansado. Ele está focando nos benefícios, ou seja, nas coisas boas que o corpo ganha, como resistência e força. O texto quer mostrar o que a gente ganha e não o que a gente gasta de energia. Já a alternativa D afirma que o esporte exige mais do corpo que da mente. Será, pupilos? Se vocês olharem bem lá no topo, na cabeça do jogador, é dito que o futebol diminui o estresse e a ansiedade. Isso é cuidar da nossa mente. O infográfico não diz que uma parte é mais importante que a outra. Ele mostra que o corpo e a mente trabalham juntos, como um time de verdade. Finalmente, chegamos à alternativa B, que é a nossa resposta correta. Por que ela está certa, pupilo? Porque ela consegue resumir tudo o que as setas mostram. Ao vermos informações que cuidam do coração e dos músculos, que é o corpo, e informações que cuidam do estresse, que é a mente, nós conseguimos inferir, ou seja, nós descobrimos que o futebol é um pacote completo de cuidados. Ele não cuida de uma coisa só, ele ajuda a cuidar tanto do corpo quanto da mente. E aí, pupilos, que treino incrível tivemos hoje, hein? Passamos por tabelas, gráficos de pizza, gráficos de coluna e terminamos com esse incrível infográfico. Lembrem-se, na hora do simulado, mantenha o foco de treinador. Leia o título, observe as cores e não deixe nenhuma informação de fora da jogada. Continue estudando e praticando, porque o conhecimento é o que nos leva ao lugar mais alto do pódio. Nos vemos na nossa próxima aventura esportiva. Até mais, pupilos!